Pessoal, tudo bem aí? Hoje, na aula de Geografia, vamos falar sobre as cidades são diferentes. No plano de estudo tutorado, volume 5, primeira semana, quintos anos, professoras Ana Paula e Cira. As cidades do Brasil destacam-se em diferentes níveis de acordo com a função e o grau de importância que exercem. As cidades são diferentes, não somente pelo número de habitantes, mas também pela concentração de serviços nelas contidos. Os grandes centros urbanos abrigam empresas e serviços de alto padrão e sofisticação. Neles estão presentes universidades, centros de pesquisas, laboratórios, clínicas especializadas, além dos meios de comunicação de massa e revenda de produtos importados. As cidades médias, muitas vezes, não dispõem de tantas variedades de serviços, apesar desse processo estar mudando, uma vez que o processo de globalização tem dinamizado as informações e o acesso ao consumo. Exemplos de cidades medianas, Barreiras na Bahia e Dourados no Mato Grosso do Sul. Nas cidades pequenas, é oferecido somente o necessário à sua população. Geralmente, o serviço de saúde não consegue cuidar de casos mais complexos e não há variedades em serviços e acesso ao consumo. Exemplos de cidades pequenas: São João do Oriente, no interior de Minas Gerais, e Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte. Um aspecto que caracteriza a urbanização brasileira é referente a uma extrema concentração de uma vasta parcela da população em grandes cidades, dando origem, assim, às metrópoles. Metrópoles significam grandes aglomerações urbanas que concentram um enorme contingente populacional, além de abrigarem uma imensa variedade de indústrias, comércio em geral, universidades, centros de pesquisas, hospitais de referência, bancos e instituições financeiras, repartições públicas, empresas de comunicação, como rádio, TV, jornais impressos, entre outros. Uma cidade se destaca em diferentes níveis de acordo com a função e o grau de importância que ela exerce, em escala regional ou nacional, em relação aos outros centros urbanos, independentemente do tamanho. No Brasil, existem metrópoles, cidades de grande, médio e pequeno porte, interdependentes de acordo com sua influência, dando origem à hierarquia das cidades. A partir dessas considerações, a malha urbana brasileira é classificada da seguinte forma: Centro regional. Possui uma influência restrita em relação a outras cidades. Trata-se de cidades médias que são subordinadas às capitais, mas ao mesmo tempo é um centro para núcleos urbanos menores. Capital regional. Exerce uma grande influência e abriga vários centros regionais. Porém, seu domínio se limita à fronteira estadual. Nesse caso, trata-se de cidade de grande e médio porte, que apesar de não se enquadrar na categoria de metrópole, possui indústrias e prestação de serviços como hospitais, bancos, centro comercial e muitos outros. Metrópole regional. São cidades que exercem grande influência a seu próprio estado, além de avançar a fronteira de outros. Essas correspondem a centros urbanos que concentram um número superior a 1 milhão de habitantes e detêm uma economia diversificada. Metrópole nacional. Graças à sua importância, exerce influência nos centros regionais, capitais regionais e nas metrópoles regionais, ou seja, preponderância em diferentes estados. Metrópole mundial. São cidades de grande importância cultural e econômica, que exercem influência sobre todo o território
e são os centros urbanos mais conhecidos internacionalmente. No caso do Brasil, destacam-se duas cidades com essas características, São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre essas atividades setoriais, especificamente realizada por formações urbanas, podemos destacar alguns tipos de cidades, como as políticos-administrativas, turísticas, portuárias, industriais, e outras que podem apresentar vários desses aspectos concomitantemente. A seguir, uma breve explicação sobre cada um desses tipos. Cidades político-administrativas. São cidades onde se localizam importantes sedes administrativas de governos e parlamentos. Costumam ter uma característica: a elevada oferta de empregos ao setor público e estratégica função política. Geralmente, são cidades especificamente planejadas e construídas para esse fim, embora, em alguns casos, elas passem a acumular outras funções. Podemos citar como exemplo de cidades político-administrativas Brasília, que é essa aí da foto, né, gente? Pretória, na África do Sul, Washington, nos Estados Unidos, entre outros. Cidades religiosas. São formações urbanas que possuem suas dinâmicas econômicas majoritariamente centradas em algum tipo de atividades religiosas, que ocorre todo ano ou durante alguns poucos dias, mas que atrai um grande número de fiéis e movimenta o significativo ornamento financeiro. Então, exemplos de cidade desse tipo são Jerusalém, em Israel, Meca, na Arábia Saudita, Aparecida do Norte, no Brasil, Santiago de Compostela, na Espanha, Trindade, no Brasil, entre outros. Cidades turísticas. São cidades que possuem algum significativo atrativo turístico e de lazer, seja pelos seus recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas pelo seu espaço geográfico. Dentre esse tipo de cidade, podemos citar Las Vegas, nos Estados Unidos, Porto Seguro, no Brasil, Cancún, no México, Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, tudo aqui pertinho da gente, né, pessoal? Cidades portuárias. São cidades que exercem uma importante função na economia do país ao qual pertence, pois são a partir delas que a maior parte das exportações e importações acontece, graças à estrutura de seu porto, utilizado para carga e descarga de mercadorias. Alguns exemplos de cidades desse tipo são Santos, no Brasil, e Hamburgo, na Alemanha. Cidades industriais. Apesar de a maioria das cidades se formar direta ou indiretamente em função do crescimento da produção industrial em uma dada região, somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. Essas se caracterizam por centrarem a maioria de suas atividades quase que exclusivamente ao setor industrial, apresentando vasto e modernos parques empresariais produtivos. Cita-se como exemplo as cidades de Camaçari, no Brasil, Córdoba, na Argentina, Manchester, na Inglaterra, entre outros. Apesar dessa classificação, existem aquelas cidades que conseguem apresentar duas ou mais dessas tipificações acima mencionadas. Dotadas de um grande dinamismo, essas formações urbanas caracterizam-se em geral pelo elevado peso econômico, tanto em âmbito regional quanto em escala internacional, além de um significativo contingente populacional. Citam-se como exemplos São Paulo, Paris, Nova York, Rio de Janeiro, entre outros. Agora é com você. Atividades. Agora que você já aprendeu sobre as cidades são diferentes, faça as atividades de geografia do quinto PET, páginas 48, 49, 50, 51 e 52.
Dúvidas? Vocês já sabem. É só procurar a sua professora. Estamos com saudade. Até a próxima aula. Tchau!